Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. Hoje encontramos nos meios públicos o trabalho incansável do Tribunal de Contas dos municípios, das câmaras legislativas, acompanhada pelo Ministério Público Estadual e Federal, quando tratamos de prestações de gastos e contas públicas. Para entender melhor sobre esse assunto, convidamos aqui o Dr. Antônio Avartanhas, ele que é contador, especialista em contabilidade pública, para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Avartanhas. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa e eu gostaria de começar esta nossa conversa querendo saber de você, por que é tão complicado a aprovação das contas públicas dos gestores, né? Tão complexo, tão envolvente, tão dinamizado na mídia, quando se trata de aprovação das contas dos gestores. Boa noite, Leite. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito para participar do programa Café com Leite. Café com Leite. Grande satisfação. E já em relação à sua pergunta inicial, nós já podemos dizer que, na verdade, trata-se... Primeiro, nós já temos uma grande complexidade que é a administração pública, né? Que é lidar com os recursos públicos, né? Que os nossos gestores precisam estar cada vez mais preparados, cada vez mais tecnicamente capacitados para que possam gerir e administrar adequadamente os recursos públicos. Então, por si só, por natureza e por conta da própria legislação, o arcabouço da legislação brasileira, que é grande, então por si só já tem uma, como disse, uma complexidade muito grande. E temos hoje a grande vigilância, a cada dia que passa, a grande vigilância dos órgãos fiscalizadores, você mesmo citou aí o Tribunal de Contas, com as câmaras legislativas, nas três esferas de poder, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, cada um na sua área de atuação, as polícias, também hoje todas envolvidas, e até mesmo a própria sociedade, que hoje já age, ainda não tanto quanto se espera, mas já age com uma preparação maior, inclusive com um volume de denúncias muito maior, ou seja, já há também, por conta da própria sociedade, um acompanhamento dessas prestações de contas, dos atos dos administradores, fazendo a partir da apresentação de denúncias, todos os órgãos de fiscalização vão fazer as devidas apurações, as devidas averiguações. Então, voltando para o foco da sua pergunta, nós temos duas modalidades, dois tipos de prestação de contas. A prestação de contas de governo, que é prestada anualmente pelos chefes do Poder Executivo, no caso pelos prefeitos, pelos Essa que vai aos tribunais de contas. Pelos governadores, pelo presidente, pela presidente da República, que é encaminhada ao Tribunal de Contas, ou aos tribunais de contas, para que os tribunais emitam um parecer favorável ou desfavorável, ou seja, emitam um parecer prévio sobre a regularidade ou não daquelas contas prestadas anualmente. Certo? No caso da prestação de contas, a prestação de contas dos prefeitos, como disse, dos governadores e da presidente da República, ela recebe por parte do Tribunal de Contas um parecer prévio. Certo? Ela é analisada, ela não é julgada pelo tribunal, ela é analisada pelo Tribunal de Contas, emite um parecer. Tribunal de Contas, que emite um parecer prévio. Este parecer é encaminhado ao Poder Legislativo, que aí sim é quem tem a prerrogativa de julgar de acordo com a Constituição Federal e, consequentemente, as Constituições estaduais e municipais. Certo? E nessas situações, no caso das contas de governo, uma vez emitido o parecer prévio pelos tribunais de contas, o Poder Legislativo pode manter ou não esse parecer do Tribunal de Contas, sendo que, para que o Legislativo derrube ou contrarie aquilo que foi apresentado pelo Tribunal de Contas, é necessário que o Poder Legislativo tenha um resultado, tenha uma maioria de 2/3, ou seja, apenas 2/3 do Poder Legislativo tem poder para derrubar
o parecer do Ministério, o parecer do Tribunal de Contas, seja dos municípios, do Estado ou da União. E nós temos as contas de gestão, que são, na verdade, as contas dos gestores, dos ordenadores de despesas, né, dos secretários, dos secretários municipais, estaduais, dos ministros do Estado, etc. E também daqueles que, toda e qualquer pessoa que guarda, que gerencia, que administra recursos públicos. Também, né, são obrigados são obrigados a prestar contas, também são obrigados a responder pelos seus atos. Né? Estão passando pelos secretários, são os ordenadores de despesa, são as principais, né, autoridades responsáveis por essas contas de gestão, mas também dentro dela nós temos diversos, nós temos os tesoureiros, né, nós temos os responsáveis por controle interno, etc. Dinheiro. Quem gerir dinheiro, quem cuidar, né, de bens e dinheiro e recursos públicos está sob a fiscalização, né, ou sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, e aí sim, as contas de gestão elas são efetivamente julgadas pelo Tribunal de Contas, ou pelos Tribunais de Contas, né, de acordo com cada área ou com cada esfera de poder. Então, nesses casos, os tribunais efetivamente julgam as prestações de contas, diferentemente daquela do governo, do chefe do Poder Executivo, que ele apenas aprecia. Vartanias, eu vou lhe pedir permissão para falar de saúde, viu? Porque eu não sei se a aprovação das contas é saúde, mas eu espero que elas estejam sempre com muita saúde, né? Porque terminou aí o mês azul, um mês maravilhoso, um mês de prevenção, mas você, cidadão, não se limite ao mês de novembro, simplesmente porque é feita uma campanha a nível mundial da prevenção do câncer de próstata. Vá todos os dias, sempre que você puder e tiver a oportunidade, melhor para a sua saúde. E eu indico e sugiro o Laboratório Lamic, porque afinal de contas, 33 anos de experiência não são 33 dias, não. O Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados e com 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna, confortável, onde seus pacientes têm atendimentos diferenciados, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Um abraço a toda a equipe maravilhosa que compõe o Laboratório Lamic na região do Cariri. E eu quero abraçar meu amigo Ivanilson, lembrando para você, cidadão cratense, aguarde aí que o Laboratório Lamic está chegando por aí, viu? Meu amigo Vartanias, essa prestação de contas do profissional, do gestor, eu não diria do gestor, mas daquele gestor inferior, como secretário ou ministro ao poder máximo, os diretores, os tesoureiros, essa prestação de contas é direto com o gestor público ou também diretamente com o Tribunal de Contas? Diretamente com o Tribunal de Contas, né? A prestação de conta de gestão ela é encaminhada diretamente ao Tribunal de Contas dos municípios, né? No caso nosso aqui do Estado do Ceará, e ainda falando em administração municipal, então nós temos os ordenadores de despesas, que são os secretários municipais. Estes prestam conta diretamente ao Tribunal de Contas dos municípios. E qual é a tempo? Essa prestação de conta, ela se dá mensalmente, trimestralmente, anualmente? Pronto. A prestação de contas, eu vou ainda fazer uma referência à prestação de contas do governo, que é aquela do chefe do executivo, né? É o principal responsável. Né? Porque na verdade ele é o responsável maior pelo todo, né? Pelo bolo público, inteiro, né? Perfeito. Então, as contas de governo, elas são encaminhadas, como eu disse, anualmente ao Tribunal de Contas. No nosso caso aqui, na verdade, ela é encaminhada inicialmente ao Poder Legislativo, que em seguida remete ao Tribunal de Contas. Por exemplo, no nosso caso do Estado do Ceará, os prefeitos apresentam a sua prestação de conta, encaminham até o dia 31 de janeiro do exercício seguinte, né? Do exercício seguinte, encaminham a sua prestação de conta do ano anterior à Câmara Municipal, que por sua vez tem até o dia 10 de abril para encaminhá-la ao Tribunal de Contas dos municípios. Com uma mudança em termos, agora por conta da tecnologia, né, as informações, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará hoje tem o SIM, né, que é o Sistema de Informações Municipais, através do qual
são emitidos ou são enviadas as prestações de contas. Então, hoje, até o dia 31, o tribunal, os prefeitos, mesmo encaminhando às câmaras municipais, já encaminham também diretamente ao Tribunal de Contas dos municípios. Mas continua tendo a obrigação de encaminhar à Câmara Municipal por conta da Constituição Federal, que assim estabelece, né? Que tem que haver a prestação de contas por parte dos prefeitos ao Poder Legislativo até o dia 31 de janeiro, né? E devendo ficar disponível na Câmara Municipal à disposição de todo e qualquer cidadão que queira ter acesso a essa prestação de contas, e em seguida, até o dia 10 de abril, ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos municípios. E deixando de cumprir esse prazo, tem alguma penalidade? Tem. A primeira das penalidades é que o gestor já sai com uma desvantagem. Já é o primeiro ponto negativo, né, que vai pesar na desaprovação. Ou seja, que vai contribuir para a desaprovação das contas. Eis a importância do contador. Perfeitamente. Exato. E as prestações de contas que são apresentadas, né, como você perguntou, né, os ordenadores de despesa, estas são encaminhadas diretamente ao tribunal e ela tem prazo. Né, vou de novo fazer referência às contas municipais. Até com essa referência porque é muito importante para os nossos municípios, né, do estado do Ceará. Então, o prazo é até 30 dias após o encerramento da gestão. Né? Então, até 30 dias, o encerramento da gestão ou o encerramento do exercício. Né? Se o cara foi gestor, foi ordenador de despesa até o dia 31 de dezembro, né? A partir daí ele tem 30 dias, ele tem 120 dias para encaminhar a sua prestação de contas de gestão ao Tribunal de Contas dos municípios, que no caso é 30 de abril o prazo para encaminhar essa prestação de contas. Mas digamos que, por algum motivo, ele deixou de ser secretário. Então, os 120 dias passa a contar a partir do momento que ele deixou o cargo. Então, a prestação de conta ela não é única e exclusivamente anual, a prestação de conta de gestão, mas ela é do período em que o ordenador de despesa ficou no cargo. E de forma individual? De forma individual. A responsabilidade é individualizada de acordo com o período de cada gestor. Mas seria, por exemplo, numa secretaria, digamos, hipoteticamente aqui de finanças, nós temos ali alguns diretores, e esses diretores, de certa forma, são gestores financeiros, como o tesoureiro, que está diretamente ligado, né, dentre outras funções. E em ele sendo exonerado do cargo, ele tem 120 dias para fazer a prestação individualizada? O tesoureiro não. Certo? Quem tem a obrigação de prestar as contas ao Tribunal de Contas a prestação de contas como um todo, é o ordenador de despesa, no caso o secretário. Agora o que acontece? Todos os aspectos da gestão daquele período, eles serão analisados, eles serão fiscalizados, eles serão levados à apuração pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos fiscalizadores, de todo o contexto. Então, naqueles atos onde tem a participação do tesoureiro, aí ele será chamado a responder, certo? Mas ele se manifesta nessa situação, na verdade, ele é chamado nessas condições. No momento em que o tribunal está analisando, está julgando as contas de um determinado ordenador de despesa, e aí se constata que houve uma despesa, um procedimento irregular, e que naquele procedimento irregular houve a participação do tesoureiro, ou seja, o tesoureiro teve uma participação direta naquela irregularidade. E aí os dois respondem solidariamente. Perante Tribunal de Contas dos municípios e, posteriormente, né, julgadas as contas, consideradas que elas são ilegais, irregulares, né, principalmente nos casos em que houver aplicação de nota de improbidade administrativa, nos casos em que houver imputação de débito e aplicação de multa, né, esses processos, uma vez julgados pelo tribunal, ele será encaminhado, os autos serão encaminhados ao Ministério Público Estadual para a adoção das providências. Aí, medidas penais. Medidas penais. Penais e civis, né? Nas questões onde houver a imputação de débito e a aplicação de multa. Né? Porque são 3 penalidades, além da desaprovação das contas,
além da desaprovação das contas, tem mais 3 penalidades que elas são cumulativas, ou podem ser cumulativas, né, que são o quê? Como eu disse, a nota de improbidade administrativa, né, que deixa o cidadão inelegível, e quando a gente diz inelegível, não é só no sentido, o cara pode dizer, não, nunca mais eu não vou ser candidato a nada, mas na verdade ele está se tornando ali uma pessoa, um cidadão ficha suja, né? Então, do mesmo jeito que ele não poderá ser candidato a nada, ele também estará impedido de fazer concursos públicos, etc. Então, uma série de consequências danosas para a vida do cidadão. E também a imputação de débito, né? Porque nós temos ainda 2 figuras, a imputação de débito e a aplicação de multa. A imputação de débito são nos casos em que comprovadamente aquela irregularidade ela causou dano ao erário, ela causou então, ele dano tem que ser ao poder finalizado público. Aí tem que ser devolvido o recurso. Então a reparação civil daquele dano, a devolução do recurso, né, o tribunal aplica a imputação de débito, atualiza o valor e determina que seja devolvido, certo? E a aplicação de multas, né, que a aplicação de multa é o quê? A penalidade pela infringência da lei, por descumprir a lei, certo? Nas 2 situações, na aplicação de multa, hoje esse valor é pago para o Estado, para a Secretaria da Fazenda do Estado, e no caso da imputação de débito é para reparar o dano. Reparar o dano do município, né? Rapidinho, só uma pergunta. Você foi contador da Prefeitura Municipal de Mauriti, não foi? Fui, ainda sou contador. Ainda sou, né? Sou contador da Prefeitura Pois de eu quero aproveitar agora nessa câmera aqui, Avartani, e dizer para você que toda a população da região ali de Mauriti e cidades circunvizinhas, como Brejo Santo, né, Milagres e outros municípios, estão assistindo o programa Café com Leite através da TV Web Cariri, lá do nosso amigo Felizardo, assistindo, viu? Olha, é incrível a audiência lá em Mauriti do nosso programa. Um abraço a todos que assistem através da TV Web Cariri. Lembrando que amanhã às 8h30 da manhã, você também assiste a reprise do programa Café com Leite através da TV Web Cariri e também no site programacafécomleite.com.br. Vamos tomar uma água? Eu faço questão aqui de convidar meu amigo Avartanhas para saborear uma água aqui. Afinal, a gente fica conversando, né, Avartanhas? É verdade. E temos que beber uma água aqui para aliviar. E agora eu vou preparar um cafezinho. Enquanto eu estou preparando esse cafezinho aqui, deixa eu falar aqui do melhor adesivo instantâneo do Brasil. É sim, eu estou falando da Cola Maluca. Quem não tem na sua casa, escritório, o ambiente de trabalho, aquele pequeno objeto que quebrou. Aonde não existe isso? Não existe, eu não conheço. Por isso eu indico para você que se você precisa colar, seja cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal ou qualquer outro produto, não precisa mais você se preocupar tanto. Afinal de contas, chegou aqui no Cariri e veio para ficar a Cola Maluca. Uma bisnagazinha com furo automático, tampa de proteção química antiaderente e a qualidade, você não imagina, é a melhor, está aprovada. Eu estou falando da Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados da região. Se você não encontrar, não se preocupe. Liga 0800 79 3330. Eu vou repetir, 0800 79 3330 e faça o seu pedido da Cola Maluca. Com certeza você não vai se arrepender. Um abraço carinhoso a todos que fazem a Cola Maluca. Não esqueça, 0800 79 3330. Faça o seu pedido. E agora eu vou convidar o meu amigo Avartanhas, ele que é contador, meu colega de profissão e especialista em contabilidade pública. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Rapaz, é impressionante como essa nossa produção está trabalhando. Olha aqui, ó, você pode agora assistir o nosso programa através do seu smartphone, do seu tablet aí, através não só na televisão Verdes, Vale, mas também aqui através do seu telefone. De qualquer lugar do país você assiste todos os nossos programas no site programacafécomleite.com.br. Mas eu queria dizer para você que nesse intervalo eu estava aqui com o nosso convidado Avartanhas.
saboreando um cafezinho e também um delicioso, um maravilhoso pão. Afinal de contas, se você tem o hábito de tomar café pela manhã, quem não tem, com aquele pão macio, gostoso e com muita qualidade, eu indico para você a indústria de pães Pão Nosso, porque afinal de contas ela contribui para que esse momento seja para você, para nós, é claro, muito mais prazeroso, com produtos saborosos e com uma higiene que você não precisa pensar duas vezes. É impecável. Eu visitei, olhei, saboreei os deliciosos produtos da indústria de pães Pão Nosso. Afinal de contas, é uma honra lhe servir. Um abraço carinhoso a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso aqui em Juazeiro do Norte. Vartânias, rapaz, a responsabilidade do cumprimento das obrigações é muito complexa, né? Essa prestação de contas, eu vou lhe perguntar por que o Tribunal de Contas demora tanto para emitir esse parecer da prestação de contas para o gestor? Primeiro, levando em conta a legislação brasileira, né, que muito apropriadamente trata da questão da ampla defesa e do contraditório, né? Em que, durante o julgamento de todas as contas, os gestores, né, os gestores públicos, têm o direito, como disse, a ampla defesa, o contraditório, até que se esgotem todos os recursos previstos na legislação brasileira, né? E aí, por conta disso, e atendimento à legislação, né, o tribunal vai analisando os processos de prestação de contas e vai notificando os gestores que vão, de acordo com os prazos citados e estabelecidos pela legislação, apresentando as suas mais diversas defesas, né? E também o grande volume de processos, né, e de gestores que nós temos com contas a serem julgadas pelo tribunal, né, pelos tribunais. Se nós levarmos em conta, por exemplo, o estado do Ceará, que nós temos 184 municípios, então nós já temos 184 contas anuais só de prefeitos, né, só das contas de governo. Agora, nós temos uma imensidão de contas de gestão, né? Porque você imagine, por exemplo, um município com 20, 30 unidades gestoras, né? Secretarias e outros, fundações, autarquia, etc. Então, imagine, que são prestações individualizadas. Né? São prestações de contas individualizadas. Então, você veja, né? O município com 30 unidades gestoras, por exemplo, com 30 ordenadores de despesa, né? Vezes isso, né, multiplicado por ano, multiplique-se por 184 municípios. Claro, não são todos os municípios que têm 30 contas de gestão, né, ou 30 ordenadores de despesa. Mas acrescente-se ainda que durante a gestão, por exemplo, nós temos casos em que durante a gestão, ou durante um ano, por exemplo, muda de secretário 20, 30 vezes. Então, cada vez que encerra a gestão de um secretário daquele que é exonerado ou que encerra a gestão dele, é um processo de prestação de contas. Mas partindo do princípio que nós temos a transparência pública, ou seja, não é para haver a presunção de que a coisa está correta, não existe discussões futuras? Não, nós temos que partir do princípio de que a coisa está correta e nós temos que buscar sempre fazer o que é correto, o que é legal, né? Mas os processos de prestação de contas têm que ser todos analisados, né? E aquela história, por conta da própria legislação, que eu falei aqui, lembra que lá no início do programa eu falei na complexidade que são as contas públicas, né? Na complexidade, no grande leque de leis, né? De normas, normativos que nós temos e que isso muda quase que diariamente. Né? Então, o próprio volume, grande volume de leis e tudo, já leva a interpretações diversas, né? Claro, sempre buscando e sempre querendo acertar, sempre na boa fé, buscando interpretar corretamente, mas há também a questão da divergência, né? Muitas vezes
aliás, dentro dos próprios tribunais, há divergência de interpretações entre os técnicos, os conselheiros. Isso gera jurisprudência, né? Pronto, exatamente. Então, tem essa complexidade toda, além desse grande universo, como eu estou dizendo. E aí, vejamos, no caso das contas de gestão, né, nós temos a primeira fase que o tribunal... Primeiro, a prestação de contas é encaminhada ao tribunal até o dia 30 de abril, falando das contas de gestão. A partir daí, o tribunal começa a fazer a análise daquela prestação de contas, daquela gestão, né, da prestação de conta anual. E a partir daí ele começa a identificar, né, sai a informação chamada de informação inicial, que é o momento em que o tribunal faz as constatações na prestação de contas e notifica o gestor com prazo de 30 dias para que ele apresente a defesa, para que ele justifique aquelas supostas falhas apresentadas no relatório do tribunal. E aí vai para julgamento, depois vem fase de recurso, e assim acontece com todos os processos das contas de gestão. Eu sei, eu até admito o seu posicionamento na questão da complexidade das leis, que infelizmente, por exemplo, a lei de licitações eu acho um absurdo, atrapalha demais o andamento das coisas, né? A realização das obras, etc. E muitas vezes a sociedade publica e pune e acha que é culpa do gestor. Em especial nesse caso aqui, nessa nossa conversa, a história aí é tantas leis complexas sobre essa questão da aprovação das contas públicas. Mas me mantenha informado mais uma coisa, se essa complexidade, se existe a transparência obrigatória das contas públicas, há também esse leque de leis que atrapalha. Aí vem a questão, isso para uma aprovação futura, numa outra gestão, num outro cidadão que supostamente seja uma oposição, isso... A Câmara, de certa forma, que é para gerir a coisa como sendo do povo, não cria, de certa forma, uma dificuldade na aprovação no futuro? Leite, veja bem, em relação à legislação, eu nem digo que a legislação atrapalha, né? Quando eu falo aqui da legislação, eu me refiro, repito, à questão do direito da ampla defesa. Não, mas sou eu que digo que atrapalha, né? Que se esgotem todos os recursos aos quais o prestador de contas tem direito. A Constituição. Tem direito. A Constituição que estabelece isso, e é salutar, claro, além de obrigatório, que seja observado, que seja cumprido. Com certeza. Né? Que seja cumprido. Agora, como eu disse, a questão da transparência, né, é muito relevante. E, inclusive, do ponto de vista hoje que as contas têm que ser publicadas, né, tanto as receitas como as despesas do poder público têm que ser publicadas em meio eletrônico, ou seja, na internet, em tempo real, certo? E esse tempo real, os tribunais de contas já decidiram que é o dia seguinte, por exemplo, tudo que acontece hoje de receita e despesa, amanhã tem que amanhecer o dia disponível através da internet para todos os cidadãos que queiram ter acesso, visitar, fiscalizar, apresentar, né? E aí fazerem seus levantamentos, se apresentarem denúncias, críticas, seja lá o que for pretendido pelas pessoas. Então é muito importante, né? E tem avançado, tem evoluído. Ainda precisam de alguns, segundo inclusive os próprios tribunais de contas, ainda precisam que os sites, que a internet, os sites dos municípios sejam melhorados. Tanto é que os municípios do estado de Ceará foram notificados recentemente pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sugere uma série de adequações, né? Até meio que uma padronização na informação dos dados. O Ministério Público também enviou notificação para os municípios também, querendo saber como anda, como é que está a questão dessas publicações em tempo real. E tudo isso são avanços bastante significativos. Inclusive o órgão de fiscalização, o Tribunal de Contas está monitorando isso. Hoje o gestor ele já pode ser a qualquer momento notificado. Se, por exemplo, por algum motivo, amanhã não estiver publicado, não estiver na internet o que aconteceu hoje, as despesas de hoje, tudo, né, o gestor poderá ser notificado. Porque o tribunal está monitorando isso. Os órgãos de fiscalização estão monitorando essa publicação obrigatória.
certo? E aí o que é que nós temos? Às vezes pode ocorrer de um município ter um problema, né? O site ter acontecido um problema, a internet você não conseguiu transmitir, é possível. Então você tem que documentar isso e se resguardar para que você possa mostrar da impossibilidade, justificar o porquê daquilo. E para a legítima defesa. Para a legítima defesa. Mas me deixa falar aqui um pouquinho aqui do melhor plano de saúde bucal do estado do Ceará. Eu quero falar da Uniodonto. Olha, não tem melhor. Afinal de contas, não é exclusivamente saúde do seu corpo. Sua boca é imprescindível. Afinal de contas, você ter um sorriso bonito vale muito mais do que 1000 palavras. Por isso, a Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, não procure outro, não vá perder tempo, procure a Uniodonto. Só ela possui uma equipe de odontólogos preparados para lhe atender. Lembrando que os odontólogos são cooperados, são donos da Uniodonto. Por isso eles te atendem tão maravilhosamente bem. Será que é só por isso? Não, porque são excelentes profissionais. Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Alô Regina, alô Joel, um abraço para vocês que muito bem administram a Uniodonto aqui na região do Cariri. Vartânias, você falou aí que o processo as exigências do Tribunal de Contas no aspecto de melhorar o portal das transparências, né, de cada município está sendo cada vez mais exigido, criando até uma certa facilidade. Mas eu lhe pergunto, não estou falando de Juazeiro, não estou falando do Crato, não estou falando de Sobral, de Fortaleza, mas eu vou aqui para uma cidade como Tarrafas, eu vou para Umari, eu vou para Jucás, pequenos municípios que nós temos, Choró, enfim, aqueles municípios pequenininhos que a receita é muito restrita, a população depende disso aí. Será que essa exigência não é uma dificuldade maior para administrar o gestor público? Leite, eu diria que não, certo? Em relação aos municípios, hoje, por menor que sejam, né, mas já tem, todos eles, hoje eu acredito, pelo menos aqui eu não tenho conhecimento de casos dessa natureza, que não, de algum município que não tem acesso. Hoje todo município tem acesso à internet, né? Claro que alguns com maiores, outros com menores dificuldades, né? Mas já tem, e isso é perfeitamente possível de se adequar, de ser melhor trabalhada a questão, para que os municípios de fato cumpram, porque a legislação, porque é a lei da transparência, a lei de responsabilidade fiscal que já previu isso, depois veio acrescentar com a lei da transparência pública, depois veio a lei, nós temos também a lei do acesso à informação, né? E temos também a obrigatoriedade, que é uma coisa que a gente está trabalhando nos municípios, junto às assessorias jurídicas, junto às procuradorias e o chefe do Poder Executivo, no tocante à obrigatoriedade da instalação das ouvidorias, né, que também faz parte da transparência pública, que é a exigência da legislação, e os municípios têm que instalar, aqueles que ainda não têm que instalar as suas ouvidorias. Então é todo um processo que, de fato, hoje significam avanços que aconteceram na administração pública, na gestão pública, né? Nós temos a questão do controle social, né? Que hoje também, como eu disse lá no início, hoje acontecem muito mais denúncias, né? A população hoje, para fazer a denúncia, né, não precisa se identificar, ela pode fazer para qualquer dos órgãos de fiscalização, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, sem a necessidade de se identificar. Que eu sou contra, viu? Eu sou contra, viu? Então, agora, precisa ser levado em conta a seriedade dessas informações ou dessas denúncias, e aí a apuração que vai dizer. Né? Mas eu preciso intervir nessa sua resposta aqui, Vartânia, porque é o seguinte, a denúncia não identificada, ela dá uma liberdade ao cidadão. Que cidadão, se ele não se identificou? Então, essa denúncia não identificada, ela não é uma liberdade de expressão do cidadão, porque o Tribunal de Contas, ou o órgão responsável, vai
buscar informações, vai se ocupar com um fato que possivelmente não seja verdadeiro, vai perder tempo, gastar nosso dinheiro por uma irresponsabilidade de um cidadão que fez uma denúncia por incapacidade, por falta de moral. São expressões minhas, viu? Um cidadão incapaz de assumir seus atos, um cidadão sem caráter, porque um homem que comete um ato dessa natureza e não se identifica não é um cidadão de bem, é um palhaço. Com todo respeito, eu tenho que dizer isso, Avartânia, porque se eu fizer uma denúncia sua, por exemplo, eu vou me identificar e eu tenho que ser muito homem para assumir as minhas responsabilidades, positivas ou negativas. Se eu sou cidadão e quero contra o gestor público, o que que tem? Eu dizer que o gestor da minha cidade não cometeu ato ilícito, eu digo. E agora eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Eu tenho que ter prova, eu tenho que cometer os meus atos diante da prova. Então, essa liberdade de dizer sem se identificar, isso é só externando o meu sentimento, viu? De indignação e de reprovação, eu não permito, mas continua a sua resposta. Pronto. Então, mas o meu objetivo aqui não foi no sentido... É levar a informação, né? Tá certo, que está posto, que é uma figura que está posta na legislação e que está sendo utilizada. Perfeito, né? E aí o que está cumprindo a lei, né? Tem que fazer, e aí os órgãos de fiscalização que façam, né? Que vão lá, estão levantando, que tomem as suas providências, né? E tomando as providências. Porque também a legislação, né, tanto a lei de responsabilidade fiscal como a lei dos crimes fiscais, ela também estabelece penalidade para quem faz denúncias infundadas, levianas ou com intenções diversas. Né? Então, a legislação também prevê isso. E eu tenho certeza, né, que os órgãos de fiscalização levam isso em conta. Né? Pronto. Aí, só me reportando, se você me permite, um pouquinho na pergunta anterior em relação da demora do julgamento dos tribunais de contas, eu tenho que lhe dizer que os tribunais de contas, de maneira geral, têm agilizado, têm avançado muito. Ainda há muito, né? Porque, inclusive, para os gestores, o ideal é que quando ele saísse no final da sua gestão, restasse apenas o último exercício a ser julgado. Esse seria o ideal, né, para os gestores. Entendeu? E para nós também, enquanto profissional. Porque enquanto os processos estão tramitando nos órgãos de fiscalização, nós temos a obrigação profissional de acompanhar esses processos. Então, para a gente, quanto antes ou quanto mais rápido for julgado, melhor. Mas o que eu quero dizer, por uma questão de justiça, inclusive, os tribunais têm avançado, os tribunais têm se aperfeiçoado e têm aprimorado essa questão, tem agilizado. Para reduzir o máximo. Para você ter uma ideia, hoje, esse prazo, né, nós estamos em novembro de 2015 e uma grande parte das contas, tanto de gestão como contas de governo, do exercício de 2014, ou seja, do ano passado, já saíram os primeiros relatórios, ou seja, o tribunal já fez a primeira notificação para os gestores. Nós mesmos temos vários municípios em que os gestores já apresentaram as suas defesas para o Tribunal de Contas, já em relação às contas de 2014. Certo? Então já há um avanço significativamente grande por parte dos tribunais nesse sentido. Muito bem, estou conversando aqui com Antônio Avartânias, ele que é contador e especialista em contabilidade pública, mas agora eu não posso deixar de convidá-lo para saborear a melhor água mineral do Brasil. Eu estou falando da água mineral São Geraldo. Às vezes viu Avartânias, quando eu digo que a água mineral é a melhor do Brasil, as pessoas às vezes dizem leite vai muito além. É porque nós estamos na internet e é de fato a melhor água mineral do Brasil. E agora eu quero falar da melhor água mineral do Brasil. Eu disse do Brasil sim, porque afinal de contas, 70% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri. É conhecida pela sua qualidade, pela sua pureza e, acima de tudo, pela sua leveza e nutricional. A água mineral São Geraldo é do Grupo São Geraldo. Cajuína São Geraldo é feito com a água mineral São Geraldo. Por isso eu indico um abraço a todos que fazem a Cajuína São Geraldo aqui em Juazeiro do Norte.
E agora esse cafezinho também é feito com água mineral, viu? Eu faço questão de lhe servir aqui. Esse cafezinho feito com água mineral São Geraldo. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando hoje sobre contabilidade pública, não, prestação de conta dos gestores públicos, afinal de contas, um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira, em especial pelo programa Café com Leite, a nossa região do Cariri aqui, né? E agora eu tenho com muito prazer a oportunidade de entregar mais um certificado de registro da marca 4R, feita pela empresa Leite Marcas e Patentes. E eu quero receber aqui meu amigo Raibani Cândido de Araújo, que eu quero convidar aqui para seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Raibani, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Né? Raibani, eu quero passar para você o registro da sua marca 4R, a quem nós tivemos o prazer de fazer esse trabalho de registro, e dizer para você que a partir de agora, esse registro você vale por 10 anos, sua marca está protegida em todo o Brasil, todo o território nacional. Quem estiver usando de marca, de uma qualidade errada, de má fé, ou imitando a sua marca, você pode nos comunicar, porque estará infringindo a lei e causa até penalidades, prisão até, quem estiver usando de má fé a sua marca. Eu faço questão de passar às suas mãos. E parabéns, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, tá certo? Raibani, essa marca você fabrica só brincos, né? Eu soube? Não. Trabalhamos com a linha completa. Brincos, correntes, pingentes. Tudo de folheado anéis, você está junto. Toda a linha completa. E vende só aqui para o Ceará, não? Não, todo o Brasil. Trabalhamos em todos os estados. Todos os estados. É. Então, quem quiser fazer pedido do produto 4R... Site. Através do site, dos telefones 3572-0475, DDD 88, do celular 9731-7574, 9965-3585. Se fizer o pedido, você despacha para todo o Brasil. Todo o Brasil. Parabéns, Raibani. Muito obrigado pela sua confiança na nossa empresa, no nosso trabalho. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, viu? Uma boa noite a todos. Não estava conectado na TV Web Cariri? Não, pois assista agora tvwebcariri.com e assista o nosso programa também aí na região de Mauriti e circunferências, porque aqui na região do Cariri é na TV Verde Vale, é o programa Café com Leite, abraçando você e conversando com o nosso amigo aqui, Avartânia, lembrando que estaremos, olha, está nas portas, está aberta aí a temporada de educação com apoio incondicional do Colégio Pequeno Príncipe, lá da cidade do Crato, apoiando a próxima temporada do programa Café com Leite, a temporada de educação, e teremos o prazer de recebê-los aqui, grandes professores, para discutirmos aqui assuntos importantes de educação para você, telespectador do programa Café com Leite. Vartânia, qual um dos principais motivos de desaprovação de contas públicas hoje no tribunal? Leite, nós temos vários aspectos, né? Eu vou citar aqui uns três, apenas os mais influentes, os mais impactantes, nas reprovações. Vamos dizer assim, certo? Hoje nas contas do governo, porque as contas do governo são analisadas toda a questão macro da gestão, né? Que é aquelas contas do gestor, né? Do chefe do Poder Executivo, e aí ele é levado em conta a questão dos percentuais, dos índices constitucionais e tal. Então, descumpriu um índice daquele, não cumpriu o mínimo de aplicação em educação de 25%, não aplicou o mínimo de 15% nas ações de serviço público de saúde, ou fez o repasse para o Poder Legislativo, foi fora da que prevê a legislação, a emenda constitucional 58/2009, que trata dos gastos com o Poder Legislativo, ou seja, repassou maior ou menor do que o valor devido. Então, nas contas de governo, aí já são 3 itens que qualquer um deles, isoladamente, já leva à desaprovação das contas, né? Ou o parecer prévio desfavorável, né, da aprovação das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, né? E ainda a questão das retenções previdenciárias, né? Aquela história.
Houve a retenção na folha dos servidores, a retenção de INSS, ou no caso do Instituto próprio de Previdência, naqueles municípios que tem, e não foi repassado integralmente para o Instituto, o respectivo Instituto, também já é um outro motivo para desaprovação. Isso nas contas dos prefeitos, vamos dizer assim. Nas contas de gestão, são as contas dos secretários, né, os pontos muito impactantes, né, questão de licitações, né, ou seja, irregularidades ou desconformidade nos procedimentos licitatórios, também a questão de não repasse, tanto de contribuições previdenciárias como os chamados consignados, né? Hoje é muito comum nas administrações públicas os chamados empréstimos consignados, onde existem isso é muito comum, né? Com a rede bancária, as mais diversas instituições financeiras, para concessão de empréstimo aos servidores, em consignação na folha de pagamento. Então, os municípios também, os ordenadores de despesas, os secretários, fazendo essas retenções nas folhas dos servidores e não repassando para as instituições de direito, a quem de direito, também geram desaprovações de contas. Então, são alguns pontos, assim, dentre muitos outros que nós temos, né? Que a gente poderia elencar aqui. Mas não deixa de vir, já de certa forma, mastigado para a Câmara, né? A Câmara Legislativa. Perfeito, com certeza, porque aí o Tribunal de Contas já levanta tudo isso, né? Em relação às contas de governo, já vem todas essas informações constantes no parecer. Numa cobrança dessa... A Câmara vai julgar. E numa cobrança dessa de penalidade ou de ressarcimento de despesas mal efetuadas pelo serviço público, o gestor que provocou, ele ainda tem direito de defesa depois que é recebido por definitiva a decisão do tribunal? Bom, veja bem, no caso das contas de governo, as contas do prefeito, não cabe penalidade, né, pela mas dos gestores. De multa dos gestores. No caso dos gestores, uma vez desaprovadas as contas, e aí repito, se tiver a imputação de débito, né, ou seja, a reparação do dano civil, se tiver aplicação de multas, e ainda, isso não é acumulativo, basta uma coisa ou outra, e a nota de improbidade administrativa, o Tribunal de Contas já encaminha naturalmente ao Ministério Público para a adoção das providências. Artanes, rapaz, a produção está reclamando do nosso horário ali. Deixa eu lhe perguntar aqui, você trabalha com contabilidade, vou puxar agora para a tua vida pessoal para a gente sair um pouquinho aqui dessa, e a produção fica me reclamando. Você trabalha hoje com contabilidade pública, não é isso? Você atende quantos municípios na região aqui? Bom, atualmente nós atendemos a 9 municípios, né? Ou seja, 9 prefeituras, 2 câmaras municipais e 2 consórcios públicos. E quantos colaboradores a sua equipe hoje é composta com quantos profissionais? Nós temos uma equipe de aproximadamente 58 a 60 profissionais. Claro, nem todos contadores, né? Nós temos 2 administradores, nós temos um advogado, né? E aí sim, temos contadores técnicos em contabilidade e temos também os nossos auxiliares, temos alguns estagiários. Né? E sua empresa é a Avacon, né? Na verdade, a gente tem a Avacon, que é o carro-chefe, né? A Avacon Contabilidade Pública. E aí nós temos a Infoconte, né? Que foi a empresa que a gente veio a constituir posteriormente, né? De onde somos sócios, eu e o meu filho, Arthur André, e aqui eu aproveito para mandar um abraço para ele, né? Que também assistindo essa nossa gravação, né? Contador, assistindo aqui a nossa gravação, nosso programa, é contador com pós-graduação em contabilidade pública e agora está cursando direito, o que deixa muito feliz, porque tem tudo a ver com a nossa área, com a nossa profissão, e a gente está nessa parceria, né? Juntando aqui um pouco da nossa experiência ao longo dos anos com a juventude e o gás dele que está aí chegando. Que maravilha, que maravilha. Graças a Deus, né? É isso aí, mas vamos falar agora da melhor marmoraria que tem na região do Cariri. Eu estou falando da Marmoraria Juazeiro. E vou dizer para você, ela é de rocha, é a melhor. E vem aí a Joá Pedras, viu? Joá Pedras vai ser uma nova empresa do grupo Marmoraria Juazeiro. Aguarde novidades, promoções, preço e condições de pagamento você vai encontrar lá. Mas se você precisa disso agora, não precisa você se preocupar. Se você está procurando móveis com acabamentos em granito, com preço acessível e com as melhores condições de pagamento, você só vai encontrar lá. Aonde?
por enquanto, na Marmoraria Juazeiro. E agora também com móveis planejados. Afinal de contas, não precisa você sair mais por aí procurando o que há de melhor para sua residência, sua empresa ou seu escritório. Você vai encontrar tudo isso num só lugar, na Marmoraria Juazeiro, que também está parceira da Italinha Móveis Planejados. Olha, eu vou dizer para você que foi um casamento perfeito, viu? Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Atendendo aqui na Avenida Padre Cícero, 4.442 e também pelo telefone 3571-1551. Eu estou falando do nosso amigo Aldrin e Leda lá na Marmoraria Juazeiro. Vartânias, produção brigando comigo. Quero agradecer a você, dizer muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que o nosso telespectador agregou muito valor com as suas informações. Muito obrigado pela sua presença e espero tê-lo aqui novamente. Leite, muito obrigado. Nós, na verdade, aqui agradecemos pelo convite. Ficamos muito felizes por a oportunidade. Estaremos sempre à disposição. Aproveito aqui para fazer uma recomendação, uma sugestão aos nossos gestores municipais, aos nossos prefeitos, né? De modo especial da região do Cariri, mas todo o estado do Ceará, em relação à observância aos gastos com o pessoal que os municípios estão sacrificados. Iríamos falar sobre o assunto, mas o tempo... O excesso de gasto com o pessoal, então a recomendação de que se adotem providências urgentes, imediatas, para reduzir, esses excessos de gasto com o pessoal. Levem, dando em conta que a questão de resto está pagada, nós estamos chegando no final do exercício, é momento de encerramento, de fechamento das contas, então é muito importante. E por fim, agora há pouco eu mandava um abraço para o meu filho, dizendo que é o meu sócio contador, Arthur André. Eu disse que é o filho, mas esqueci de dizer o nome. Então um abraço a todos, muito obrigado. É isso aí, vamos a um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na Rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará.
Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos, com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Vamos agora ao melhor momento. Olha, esse momento é o que mais me deixa empolgado para fazer esse programa e convidar pessoas tão importantes como nossa amiga Vartânias, que veio aqui falar sobre prestação de contas públicas através dos servidores, dos gestores públicos. Mas esse momento é o momento em que eu chego até a sua casa. Eu tenho o prazer de lhe abraçar, você assistindo o programa Café com Leite, sentado na sua poltrona, tomando um cafezinho com leite, hein? É a hora do abraço, a hora fraterna. E eu quero mandar aqui um abraço para Jussara, Marli Monteiro, Sotson Santos, Cristina Vilela, Graciele Ramos, Lília Monteiro, Marília Falcione, e também aqueles que pelo Facebook mandaram um abraço para nós. Marcos da Marpel, Rada Residar lá em Salvador, mandando um abraço para o programa Café com Leite. Professora Atenéia Suliano, que já esteve aqui no programa. Diana Andrade, Catiane Lúcio, Eva Lima, Natanael Lucena, e todos do bairro Antônio Vieira, aqui de Juazeiro do Norte, meu amigo Venâncio, secretário lá na cidade do Crato, e a você, gestor público, que assiste o programa Café com Leite. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço a todos e até lá. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Arigona, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Pousada Café com Leite e Uniodonto.